Do teu sagrado. Muito bom dia. Voltando aqui com o retorno da sacerdotisa no altar vivo. Como eu falei ontem, todos os dias a gente vai estar aqui. Hoje não deu para entrar às 7h07, mas estamos aqui ao vivo, tá? Para o nosso culto diário, tá? Deixa eu convidar umas pessoas aqui. Gente, e muito bom dia. Bom dia para você que vai assistir essa live, para você que tem se fortalecido com essa live da manhã aí para você. Essa live é uma live muito especial para você que é mulher. Eu sou Amira Eunor, sacerdotisa do Sagrado Ancestral, e venho aqui com uma tarefa: levar e despertar vocês, nós, para que eu volte à minha origem da deusa, a minha origem sacerdotisa que eu sou, né? Não é só ter um nome, mas deixar nascer, fluir das nossas entranhas aquilo que foi apagado. Então hoje a gente retorna mais um dia para esse culto, o culto à deusa que eu sou, a deusa que você também é. E se você está se sentindo aí meio borocochô, você está sentindo meio para baixo aí, né? Você tá com a deusa apagada. Então vamos acender essa deusa, vamos acender essa força maravilhosa, vamos acender essa chama, esse poder da força da Cigana Madalena e da Dama da Noite, porque são essas maravilhosas pombogiras que estão aqui. Olha, começa tudo a esquentar. Tô sentindo até calor, gente. Quando eu trago à tona essa força na minha vida e na vida de todas que estão aqui, né? Quem vai assistir esse vídeo, deixa eu aumentar aqui que tá baixo, gente. Quem vai assistir esse vídeo mais tarde, tá? E hoje a gente vai responder, vamos tirar cartas também, a gente vai responder algumas perguntas, tá? Mas somente sobre essa intenção. Só um minutinho aqui. Deixa eu chamar o pessoal. Prontinho, gente. Espero que estejam aí todas bem. Então vamos iniciar aqui o nosso culto. Bom dia, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a quem está chegando aí. Vamos iniciar aqui o nosso culto de força, de poder feminino. Como eu falei ontem, as mulheres, elas esquecem, então elas precisam retornar, né? E como a gente faz isso? Como a gente retorna para essa força divina? Como a gente retorna para essa força sagrada? Como é que a gente retorna? Como é que a gente retorna para dentro de nós? Como é que a gente volta a beber desse vinho? Como é que a gente volta a beber dessa fonte feminina? Através da deusa, através do despertar dessa deusa que existe dentro de cada uma, né?
através... Só um minuto, gente. Através da força que é despertada em você, através desses cultos. Porque foi assim que eu despertei a minha força. No ano de 2021, devido a muitas confusões que a gente vai fazendo na nossa cabeça, a gente vai perdendo a nossa essência. A gente vai se perdendo daquilo que a gente é. A gente vai se perdendo daquilo que somos. E eu, como ser humano, por ouvir críticas e julgamentos, devido às minhas práticas espirituais, eu mesma comecei a entrar num pensamento de erro por cultuar o meu sagrado, por cultuar deusas. Seja bem-vinda, maravilhosa! Por cultuar a minha deusa, por me cultuar, por ter encontrado, através do meu sagrado feminino, a força de Pombogira. Então eu comecei a divulgar isso nas minhas redes, né? Então foram chuvas de crítica, né? Foram chuvas de crítica. E nesse momento, a gente enfraquece muitas vezes quando você não está tão bem alicerçada, e na época eu não estava, né? Isso é normal, né? Devido a muita coisa, mas eu entendi o que a Cigana Madalena tinha trago para mim. Eu estava no momento de brotar, como a semente na terra, como ela precisa nascer. E quando se coloca essa semente na terra, ela vai ser sufocada, ela vai ser pisada, ela vai ser pisoteada, ela vai ser espremida pela terra. E comigo não foi diferente. E é o que acontece com muitas também, né? É o que acontece com muitas. Muitas mulheres, né, são abafadas e têm o seu poder, né? Seu poder interno, seu poder pessoal sufocado. Mas nesse momento eu não entendi o que acontecia comigo. Que quanto mais eu era sufocada, eu ficava sufocada mesmo. Eu me apagava, eu me julgava, eu acompanhava junto. Gostou, maravilhosa? É a minha deusa maravilhosa que está aqui, né? É a minha deusa maravilhosa. Então, ao me apagar, eu me perdi da minha essência. Por medo, pelo julgamento, pela crítica, né? E é o que acontece com muitas mulheres hoje. Acontece isso com muitas mulheres hoje, né? As mulheres estão sendo massacradas, espremidas, e estão aceitando. Só que nesse momento chega na minha vida mais forte ainda Dona Madalena. Ela veio com tudo, né? Dona Madalena é uma pombogira cigana, né? Então, o que acontece? Ela não é nada tranquila, né? Ela é uma ela é uma pombogira que empodera. Então, ela chegou arrancando aquela pele velha de mim. Foi assim que ela chegou, arrancando aquela pele velha, arrancando padrões, arrancando pensamentos, né, da minha cabeça. Ela foi arrancando tudo que não se encaixava comigo. Ela foi arrancando tudo que eu mesma fui permitindo que entrasse dentro de mim, né? Então, como ela foi arrancando tudo isso, foi surgindo, mas não foi fácil, porque isso é o momento da brota, né? Aonde essa semente começa a brotar. Seja bem-vinda, Amélia. Aonde essa semente começa a brotar,
É o momento aonde o ferro da forja já está bem quente, né? E dói, queima e arde. Então, o que Pombogira faz na sua vida muitas vezes é isso, né? Muitas vezes você vai se sentir espremida, igual uma semente. Muitas vezes você vai sentir a dor. Muitas vezes você vai sentir o fogo queimar. Você vai sentir. Mas é necessário. Porque essa mulher que está dentro de você, essa mulher que se perdeu aí dentro, ela necessita do culto dela. Como eu necessitei. Eu necessitei desse culto. Eu necessitei de receber. Né? Porque eu me apaguei. Né? Porque eu ouvi, e é o que muitas mulheres fazem hoje. Se você põe um decote, como esse aqui, você é julgada. Né? O meu seio é sagrado. Como Dona Madalena tem me ensinado, tudo em nós é divino. Tudo em nós é sagrado. Né? Então, a mulher sensual, ela se tornou pecadora. Ela se tornou uma pecadora por usar aquilo que é mais natural dentro dela, que é a sensualidade. E nós viramos promíscuas por exibir a nossa magia, o nosso encanto. Então, uma mulher que se encanta é pecadora. Né? Uma mulher que se encanta se torna uma pecadora. E aí você vai se apagando como mulher. Mas isso é natural e eu fui voltando a essa forma. Eu fui trazendo isso de volta para mim. Essa forma de ser. E hoje, né, eu ainda tô sendo forjada. Eu ainda tô tirando, ainda tá sendo removido aqui dentro de mim muita casca de coisas que eu mesma fui ouvindo e fui, né, deixando com que esses padrões do mundo, né, fosse sendo colocado dentro de mim. Então, quando você coloca isso dentro de você, para arrancar isso, não é fácil. Porque aí vem a parte da forja, né? Até você descobrir a mulher que está dentro de você, como ela é. Como eu sou. Eu fui vivendo várias fases. Eu vivi várias mortes. Para quem tá mais juntinho comigo, sabe o que foi que eu vivi. Quantas vezes eu precisei nascer? Quantas vezes Madalena, aquela senhora que tá ali, ela me iniciou de novo. Ela me reiniciou novamente. Ela me trouxe para dentro do sagrado novamente. Isso foi muitas vezes. Todas as vezes que eu achava que eu estava sendo demais, eu me perdia da minha essência. Cada vez que eu achava que eu não podia ser assim, eu me perdia da minha essência. E você, a mulher que vai ouvir essa live hoje, muitas estão assim, né? Aquela mulher tá ali, borocochô, achando que não pode, porque a sociedade te diz que você tem que ser pouca, você não pode aparecer, você não pode ser exuberante, você tem que andar aos moldes da sociedade e do patriarcado. Porque se você for mais, se você usar encanto, poder, magia, vão te queimar na fogueira, né? Você não quer ser queimada. Quantas vezes eu for preciso para eu vir até aqui e falar tudo que eu tenho que falar,
O fogo para mim é um grande aliado. O fogo me molda. O fogo me traz muito mais força. O fogo me traz muito mais poder. Porque é o fogo sagrado, é a chama sagrada, é a energia ancestral que nunca se apaga. Hoje a gente trouxe essa vela lilás para transmutar no nosso culto e esse incenso de olíbano para trazer a força que você aí que vai assistir essa live você precisa entender, você precisa despertar que você vive uma versão apagada, que não é a sua. Você vive a versão que a sociedade te exige para você se encaixar. Eu não vou me encaixar mais em ninguém. Para que eu possa me encaixar, eu não me encaixo, eu não me enquadro, eu não me corto. Eu sou o que eu sou. Eu vou ser aqui aquilo que eu tenho que ser, aquilo que eu escolhi ser quando eu cheguei aqui nessa terra. Eu sou sagrada, eu sou feminina, eu sou sensual, eu sou mulher, eu sou deusa. E você que está do outro lado assistindo, é a mesma coisa. A única coisa que precisa é que você venha se despertar. Então todos os dias a gente vem aqui para trazer isso para você, para que você comece a despertar quem você é. Será que você está sendo essa mulher realmente? Ou você está sendo um molde ou um modelo da sociedade? Que a sociedade impôs que você tivesse que ser, que você tem que ser. Será que você está sendo você na sua essência? Enquanto eu não fui eu, enquanto eu não olhei para dentro, eu não fui feliz. Hoje eu posso dizer, hoje eu tenho 50 anos. Como eu costumo falar, 5.0 sendo atualizada, né? Eu sou uma mulher 30 a mais e me sinto muito bem. Me sinto renovada através dessa força que traz, sim, renovação, jovialidade. Essa história da gente ter a vergonha de aparecer, a vergonha de se mostrar, essa força feminina me tirou tudo isso, me tirou todas essas travas de eu me mostrar. Porque perante ao sagrado, a gente se desnuda. Perante ao seu sagrado, eles veem quem somos nós. Eles veem que estamos recobertas por uma capa imposta. Você que está assistindo essa live, a sociedade impôs que você tivesse as suas capinhas. Mas aqui, perante ao seu sagrado, ninguém usa capa. A gente se desnuda, a gente tira essa capa e a gente se veste e incorpora essa deusa. Essa deusa, ela brota no seu interior, para fora. Bom dia, Érica, seja bem-vinda, deusa. Meu sagrado saúde o teu sagrado. A gente incorpora essa deusa que está escondida aí dentro de você. A gente incorpora, a gente desperta, a gente destrava, a gente acolhe, a gente abraça. E quando a gente faz esse movimento, essa força começa a ficar tão latente, que não tem como segurar. Hoje, eu sou assim. Eu sou uma força que ninguém segura. Quando eu me uno ao meu sagrado, à minha deusa sagrada,
né? Mas o que falta para você aí? Bom dia, Fabi, seja bem-vinda. Meu sagrado, saúde o teu sagrado. O que falta para você encorpar ou incorporar essa deusa divina maravilhosa na sua vida? Muitas mulheres falam que tem muitos problemas. Depressão, ansiedade, burnout, pânico. Por que isso? Por que as mulheres têm hoje, tem acontecido muito mais isso? Porque para mim é o que chega, né? Nos meus rituais, nos meus tratamentos, é o que me chega. Aquela mulher que foi abafada, que foi sufocada por precisar priorizar todo mundo, uma fila de mais de 100. E aonde essa mulher se coloca? Ela se coloca em último lugar, em último plano. E isso vai abafando, abafando, abafando. Ontem na live que eu fiz na Rede Vizinha, eu falei sobre isso. A mulher cultua a vassoura, a dona de casa, né? Que é uma grande deusa que cultua vassoura, fogão, máquina de lavar, tanque e roupa para passar. Tem sim as empresárias, as trabalhadoras, as mulheres que são independentes, que trabalham fora, que fazem só o culto ao seu trabalho. E aí cultuam o marido, cultuam seus filhos. Eu não estou dizendo aqui que não é para você amar, você abandonar a família. Não, estou dizendo que você se abandonou para cultuar todo mundo e menos você. É isso que eu estou dizendo. Eu falo isso com experiência própria porque eu fiz anos isso da minha vida. E no final das contas, eu me vi perdida, com crises de ansiedade, pânico, perdida totalmente, sem saber quem eu era. Então a mulher de hoje, ela cultua coisas fora dela. E onde está seu culto, mulher? Onde está seu culto divino? Onde está você? Para onde você foi? Para onde você foi? Aonde você está? Aonde te colocaram? Aonde você aceitou se colocar? Cadê a tua voz? Aonde está? Cadê você? Aonde você está? Você está escondida, e você não pode aparecer. Você está reprimida, embaixo dos panos, embaixo de peles velhas, precisando ser renovada. Você é aquela que está em depressão, você é aquela que tem crise de ansiedade, sente solidão, estando no meio de um monte de gente. Você é essa mulher. Você é essa mulher que ainda não se encontrou com a sua deusa divina, com você. Você não se encontrou na sua ancestralidade. E quando é que você vai se encontrar? Quando é? Esse encontro, ele acontece a todo momento, a todo instante. A todo instante você tem um chamado. A todo momento você tem um chamado. A todo instante esse chamado acontece. Mas muitas vezes nós não percebemos esse chamado. Porque nós estamos tão ocupadas cultuando a vizinha,
marido, o filho. Que a gente se esquece da gente. Então, todos os dias eu tenho vindo aqui para trazer isso pra gente, pra nós, porque eu escuto essas lives também. Essa orientação, ela não vem assim, jogada. Ela vem através da espiritualidade. Ela vem através da divindade que eu me conecto todos os dias. Das divindades que eu me conecto todos os dias. E eu tenho certeza que você que está aí ouvindo ou que vai ouvir mais tarde essa live, também tem a mesma vontade de fazer o que eu faço aqui. Mas você não faz porque você tem medo, você tem receio, você tem vergonha. Porque te ensinaram a se esconder. Te ensinaram a se calar. Te ensinaram a baixar o tom. Ensinaram a você não falar com estranhos. Não é isso que acontece com a gente quando a gente é menina? E a gente vive se protegendo. A gente vive se protegendo do mundo que criaram para nós. Acontecem muitas coisas? Sim, claro. Mas aí você vive com medo. Porque criaram um mundo que você é obrigado a acreditar. Um mundo que as pessoas criaram para você. Como o conto de fadas, como o príncipe encantado que criaram para você. O conto de fada. Tudo pode ser encantado, até o príncipe, mas e você? Onde está esse encanto? Aonde está a força? Aonde está? E aqui eu não falo só da força do meu feminino. Eu falo também da força do sagrado masculino também. Porque essas forças, essas duas forças caminham juntas. Par a par. A força do sagrado masculino também está aqui dentro de mim. Porque eu preciso ter equilíbrio entre as duas forças. Mas a força que se sobressai, quando eu preciso, é como se fosse uma ferramenta. Eu preciso usar talvez mais uma, ou às vezes eu preciso usar a outra. E é necessário que a gente use. É realmente necessário. Porque se nós não usamos essa força em nós, outras forças vão se apossar da nossa vida. Outras forças vão se apossar da nossa mente, do nosso corpo. Outras forças vão se apossar da nossa vida. E cadê tua vida? A vida que você quer? Você tem tudo, mas você não é feliz. Você tem casa, tem carro, tem tudo. Mas onde está a sua felicidade? Aonde foi parar? Você precisa de quê? O que você acha que você precisa para ter felicidade? Você acha que você precisa de coisas que estão fora? Não. Você precisa simplesmente voltar para a sua essência, para a sua origem. E quando eu falo de essência, é você ser você. Não é você ser a santa ou você ser a boazinha. Porque para ser mulher, nos disseram que a gente tinha que ser a santinha, ser a boazinha, né? Construir essa versão falsa
para agradar todo mundo, para você ser querida. Quem disse que todo mundo precisa te amar? Você se amando já está suficiente. Ninguém é obrigado a amar. Ah, eu tenho que amar o fulano, o Bertano. Porque aqui na Terra é uma imposição de tudo. E tudo é enfiado sua goela abaixo e você tem que aceitar. Então nem todo mundo precisa me amar. Eu me amando, eu já estou fazendo o papel de todo mundo. Porque é o meu mundo que importa. Não é você ter que ser aquela boa para ser aceita na sociedade. Eu faço tudo por todo mundo, mas só não faço para mim. Eu entrego tudo para todo mundo, só não entrego para mim. Eu sou legal com todo mundo, menos para mim. Então, muitas mulheres passam por muitas situações na vida por achar que tem que ser boas, perfeitas. Eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. E não tenho problema nenhum com isso. Eu erro. Eu sou uma deusa. Mas eu erro. Qual é o problema? Você tem que buscar a perfeição. Você já foi criado, né? O Criador já te fez. Mas o quê? Qual mais perfeição você ainda quer? Você ainda deseja? Então hoje eu tô aqui sim, representando a minha ancestral, as minhas ancestrais, aquelas mulheres que vieram antes de mim e não tiveram voz, aquelas mulheres que vieram antes de mim não puderam falar, não puderam se expor, não puderam se expressar. Eu vim aqui representar você. Eu vim aqui para te dizer que você é sagrada. Eu vim aqui para te dizer que a sua ancestralidade é divina e é sagrada. E você como mulher, você que tem o útero como fonte, como força criadora, como força ancestral, você não é qualquer coisa, você não é pouca coisa. Você não é em segundo plano. Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso é uma grande mentira. Porque mulher nenhuma tem que estar atrás de seu ninguém. Isso é uma grande história que contaram pra gente e a gente aceitou. Que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Por que a mulher tem que estar atrás do homem? Por que não pode estar no mesmo lugar? Essa história de atrás. E aí, mais uma vez te colocam a verdade deles com ela abaixo. E você aceita isso e acha graça e ri. Mas a minha ancestralidade me diz que eu não preciso aceitar isso. A minha ancestralidade me diz que eu tenho que aceitar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo pra mim, aquilo que me faz feliz, aquilo que faz parte de mim. Bom dia, Sandra, seja bem-vinda. Meu sagrado, saúde o teu sagrado. E é o que eu aceito. E hoje, isso é o que me trouxe cura. Exatamente isso, Luciane. Nós somos os maiores sonhos das nossas ancestrais. Exatamente isso. Nós somos os maiores sonhos das nossas ancestrais.
Nós hoje representamos essas ancestrais. Mas nós não representamos essas ancestrais na dor, no sofrimento de não poder ser aquilo que a gente veio ser. Você não precisa representar a sua ancestral, os seus ancestrais. Essas mulheres que se calaram antes de nós, que não tiveram voz antes de nós, nós não precisamos representá-las na dor, no sofrimento. Nós podemos representá-las em tudo aquilo que elas não foram e tinham a vontade, o desejo de ser, e isso tudo foi calado. Isso tudo foi extinguido. E até a data de hoje, ainda tentam fazer isso com a mulher. E se você não tomar o seu lugar, mais uma vez, você vai para a fogueira. Mais uma vez a sua voz vai ser calada. Mais uma vez você não vai ter lugar. Mais uma vez. Você perde seu trono. Você perde a sua coroa. Mais uma vez. Então, nesse dia de hoje, nessa terça-feira, e mais um culto, porque isso aqui é um culto. É o retorno das sacerdotisas, que é você, mulher, que sou eu, que é minha pombogira, a minha ancestral. Eu venho aqui com todo o prazer na minha alma fazer esse culto para você, para nós. E que você aí do outro lado receba e compartilhe desse culto. Você receba essa força no seu caminho, na sua vida. Eu vou fazer agora, nesse momento, o conjuro que eu trago todos os dias aqui. Eu peço a você que está aí ao vivo comigo, e para você também que vai assistir esse vídeo mais tarde, que você se veja como você quer ser, como você quer se tornar. Não usando essa capa que te colocaram agora. Tira essa capa. Se veja da forma que você quer se ver. Como você quer se ver. Se coloque. E na sua frente, veja um espelho refletindo a sua imagem. Você e a sua deusa. Vamos lá. Respirem. Vamos respirar. Sintam o aroma, o toque da deusa. Porque ela se coloca aí, nesse momento, do seu lado. Fecha os olhos. Ou se quiser ficar de olhos abertos também pode. Mas sinta em cada pedaço do seu corpo a força que a deusa quer, nesse momento, colocar dentro de você. Ela quer fazer com que renasça as partes dela que estão adormecidas aí dentro de você. Minha deusa, minha pombogira, como vocês queiram chamar. Senhora do espelho e do poder infinito sagrado. Eu te chamo agora nesse momento. Para minha vida, eu te chamo. Eu chamo a força do encanto.
Eu chamo a força do prazer, do encantamento. Vem ensinar a cada mulher aqui a se libertar das correntes invisíveis do medo que queima, que a vergonha se dissolva, que o prazer volte a ser um conjuro de encanto e beleza e magia. Que cada curva do seu corpo, que cada suspiro, que cada lágrima seja consagrada. Sinta o toque da deusa como bênção no seu coração, no seu útero divino e sagrado. Que o desejo seja sagrado e que ele retorne ao seu corpo, à sua vida. Que o seu corpo seja esse templo vivo e volte a ser celebrado. Eu invoco as forças das ancestrais esquecidas, das feiticeiras queimadas, das rainhas silenciadas e das amantes julgadas. Hoje nós voltamos e tomamos a nossa força como poder de salto alto e de batom e de coroa, e brindando com esse vinho nessa taça, com o perfume e o fogo e a alma que queima, a alma que encanta e que emana o seu poder. Que a deusa traga de volta o seu poder pessoal. Que as suas feridas, Senhora dos Espelhos, sejam queimadas, sejam curadas, e que se acenda em nós o fogo do amor próprio, da coragem. Que as minhas feridas cicatrizem e se perfumem. Que as minhas lágrimas se tornem o vinho do cálice sagrado. Que meu corpo se lembre que é um templo. Que minha voz volte a ser o oráculo sagrado. Minha deusa, eu te chamo. Minha deusa, minha rainha, eu te chamo em mim. Pelo poder que dorme dentro de mim, minha deusa, minha sacerdotisa, que vibra em meu ventre, pela rainha que desperta, eu te chamo. Em nome do fogo, em nome da chama, eu te liberto da culpa, eu te liberto da vergonha, de todas as mulheres que se esqueceram, o som do seu próprio nome, o som da sua própria magia. Todas as mulheres que se apagaram para caber, as que serviram sem serem servidas, as que amaram sem serem vistas. Hoje, nesse instante, eu peço, eu conjuro essa força de Pombogira, de deusas, a força encantada da Cigana Madalena e das mulheres que vieram antes de nós. Eu acendo essa chama do culto à mulher sagrada nesse momento. Não mais o culto da dor, não mais o culto da falta, mas sim a celebração da vida. O altar da vida que pulsa em cada célula do seu corpo, do seu sangue, que você beba, que você tome esse vinho desse cálice sagrado dessa deusa. Que nenhuma mulher aqui se ajoelhe
diante de culpa, se ajoelhe diante da vergonha, se ajoelhe diante do silêncio. Que toda mulher se lembre que ela é o templo, ela é o ritual, ela é a magia. Que a chama que acendemos agora se espalhe entre nós. Que essa chama chegue até você. Que se perfume no meio do fogo que eu acendo no teu ser nesse momento. Em nome de Madalena, como um grito de liberdade da tua alma, eu sou meu próprio culto, eu sou a minha oferenda, eu sou a minha sacerdotisa do amor, eu sou a minha deusa. E assim é, e assim está feito, e assim seja para todo sempre. Laroie Pombogira. Salve as forças de quem pode mais na minha vida e na sua vida. Que você possa despertar para o encanto, para a beleza, para a magia, para tudo de bom que há e que existe em você. Salve sua força, salve a sua magia, salve você, mulher. Que você possa receber toda essa energia. Porque nós vamos estar aqui todos os dias para te lembrar que você é sagrada. Não importa o que digam, você é sagrada. E isso ninguém mais tira de você. Ninguém mais tira de você. Receba. Receba esse toque, receba essa força, receba essa luz. Receba esse poder nas suas mãos, no seu corpo, na sua vida. A deusa que habita em mim reverencia a deusa que existe em você. Um beijo para você, um excelente dia.